Um dos perigos na pulverização de rastros químicos é que isso age como dessecante e seca ainda mais o ar. Em outras palavras, essas partículas químicas podem secar a atmosfera e provocar uma seca. Imagine os efeitos dos rastros químicos no campo de batalha, causando secas prolongadas em países inimigos, destruindo seus recursos e forçando a rendição. O assustador é que outra forma de clima pode virar arma. A chuva, que pode provocar inundações devastadoras e apagar cidades inteiras do mapa. Se fizer chover, sabemos que isso pode ter um efeito tremendo no campo de batalha. Os militares se interessam bastante pelo clima praticamente desde o primeiro dia. E os militares conseguiram desenvolver uma tecnologia capaz de controlar o clima diversas vezes. Na história, há um exemplo assustador de uma inundação que pode ter sido provocada acidentalmente por uma arma climática. 15 de agosto de 1952. Perto da pequena cidade de Lynmouth, na Inglaterra, caiu uma tempestade maciça. Estima-se que em um período de cerca de 24 horas caiu 250 vezes a quantidade de chuva que normalmente caía no mês todo. Os rios Lyn Leste e Oeste inundaram. Segundo a BBC, 90 milhões de toneladas de água jorraram dentro da cidade de Lynmouth. Corpos foram levados para o mar e nunca foram encontrados. Árvores foram arrancadas formando barragens nas pontes e criando paredes de água que levaram pedras enormes para dentro da vila, destruindo lojas, hotéis e residências. Foi apenas um ato violento da natureza? A teoria que prevalece afirma que pode ter sido um experimento militar britânico que falhou, pois os militares realizavam testes de semeação de nuvens na mesma época. Os militares britânicos faziam experimentos com a semeação de nuvens pelos mesmos motivos de sempre para uso governamental ou militar. Porque se alguém puder controlar o clima, se fizer chover, isso pode ter um efeito tremendo no campo de batalha. Supostamente, na manhã de 15 de agosto de 1952, testemunhas disseram ter visto jatos da Força Aérea Real sobrevoando a área. Algumas vezes, eles sumiam de visão ficando acima das nuvens. Estavam em uma missão de treinamento rotineira? Ou, como alguns especulam, estavam lançando cargas de iodeto de prata nas nuvens? Semeação de nuvens. O iodeto de prata é um dos produtos químicos mais comuns utilizados na semeação de nuvens. Ele força os minúsculos cristais de gelo que compõem a nuvem a se fundirem. Depois que isso acontece, os cristais se tornam pesados e caem em forma de chuva. E naquele dia fatídico de agosto de 1952, a chuva caiu em quantidade recorde. A Força Aérea Real realizou experiências ousadas de semeação de nuvens sem o conhecimento do público? Operação Cúmulos, que foi, de fato, uma tentativa de modificação climática. Curiosamente, muitos dos documentos relativos à Operação Cúmulos desapareceram e não estão disponíveis nos arquivos nacionais. Pouco mais de uma década depois, os militares americanos realizaram experimentos para levar o clima ao campo de batalha. Outubro de 1966. A Guerra do Vietnã estava em pleno andamento. Cientistas militares americanos buscavam uma forma de abrandar as forças inimigas usando o clima. Os Estados Unidos passaram da teoria para a prática no campo de batalha. E não estavam se saindo bem. Como não conseguiam fazer avanço em solo, os Estados Unidos quiseram levar o combate para a atmosfera acima do campo de batalha. A Força Aérea empregou um dispositivo militar inovador chamado Projeto Popeye. O Projeto Popeye era um programa de modificação climática que envolvia a semeação de nuvens. A ideia era produzir ou exagerar chuvas de monções, que são tradicionais naquela região.
Experiências foram realizadas com antecedência e uma aeronave militar lançou cristais de iodeto de prata em uma faixa de nuvens ao longo de Laos, a leste do Planalto Bolovens, no vale do rio Sekong. 50 semeações de nuvens foram conduzidas. Então, o projeto Popeye se tornou Operação Popeye. Virou um programa militar durante o período da Guerra do Vietnã. O objetivo da Operação Popeye era prolongar a estação das monções e criar uma enorme quantidade de precipitação ao semear as nuvens sobre a trilha de Ho Chi Minh. A trilha Ho Chi Minh era a principal rota de abastecimento que os norte-vietnamitas usavam para abastecer suas tropas, as forças de combate operacional que agiam no Vietnã do Sul e também abastecia os Vietcongs. Então, era o principal centro logístico para os norte-vietnamitas e era um alvo estratégico importante para os Estados Unidos e o Vietnã do Sul, que queriam cortar essa linha de abastecimento e deixar o inimigo sem suprimentos. O objetivo da Operação Popeye era destruir as rotas pavimentadas de Ho Chi Minh, provocando deslizamentos de terra ao longo das estradas e inundações em travessias de rios. Os militares tinham seu próprio slogan como resultado desse programa, que era "Faça lama, não guerra". Conseguiram gerar mais chuva e conseguiram transformar a rota de abastecimento dos Vietcongs em um pântano de lama. Mas isso não os enfraqueceu. Eles levavam o material em bicicletas e simplesmente atravessaram a lama. A Operação Popeye mostrou que o clima pode ser levado ao campo de batalha como a chuva, mas também pode virar uma arma na forma de um furacão. Alguns dizem que isso já foi feito. Algumas pessoas acreditam que o Katrina foi uma guerra climática e em sua forma mais potente. O clima tem sido utilizado no campo de batalha com sucesso limitado. Mas a tecnologia já existe, abrindo caminho para um futuro sombrio quando for aperfeiçoada. E alguns historiadores apontam para um incidente assombroso como prova. 23 de agosto de 2005. O Serviço Meteorológico Nacional acompanhava uma modesta tempestade que se formava nas Bahamas. Uma tempestade desse porte raramente danifica edifícios ou faz vítimas. Naquele momento, a tempestade era simplesmente conhecida como Depressão Tropical 12. Mas isso ia mudar. Inesperadamente se transformaria na maior das tempestades. Um furacão de categoria 5 com ventos de até 280 km por hora. Seu nome? Furacão Katrina. Quando o Katrina atingiu a costa do Golfo, se tornou um dos piores desastres na história americana, causando prejuízos de 81 bilhões de dólares e provocando mais de 1.800 mortes. Como outros furacões daquele ano, o Katrina apresentou movimentos muito peculiares, nunca vistos em um grande furacão. A temporada de furacões de 2005 foi repleta de anomalias estranhas e surpreendentes. Houve coisas que não deviam ter acontecido. Uma delas é que muitas das faixas do furacão eram quase linhas retas, e os furacões não se movem em linha reta. Uma teoria sinistra veio à tona, que parece muito improvável. Existem algumas teorias da conspiração extremamente assustadoras circulando sobre o furacão Katrina. Algumas pessoas acreditam que o Katrina atingiu aquele local e com aquela força por causa de experiências de controle climáticos russas ou chinesas. Pouco antes de chegar em terra, o Katrina fez uma volta de 90 graus acentuada à esquerda e desceu pela praia por uma distância considerável antes de chegar em terra. Então, existem especulações de que nossos inimigos lançaram furacões em nós como se fôssemos bombardeados, atacados com o clima. Até agora, não houve nenhuma prova conclusiva de tal conspiração. Muitos atribuem o percurso do Katrina aos caprichos de um furacão, mas isso demonstra o potencial se fosse uma arma. Controlar e dirigir um furacão é o mesmo que ter um poder
equivalente ao das armas nucleares. Um furacão pode ser a maior arma de guerra. No ano seguinte, após o Katrina, algo estranho aconteceu. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, nenhum único furacão atingiu a costa em 2006. Os militares americanos estariam usando o HAARP para evitar ataques de furacão? Uma zona de alta pressão irregular no sudeste dos Estados Unidos leva a esta conclusão, segundo Jerry Smith. Esta cúpula de alta pressão nunca existiu antes. Nunca tinham visto uma cúpula de alta pressão estacionada sobre o sudeste americano durante toda a temporada de furacões. Isso nunca aconteceu. E isso aconteceu por 3 anos consecutivos. Essa cúpula de alta pressão funcionou como os para-choques de borracha em um fliperama. E todo furacão que surgia era enviado de volta para o mar em segurança. A coincidência entre a data em que o HAARP foi concluído e este tipo de escudo é muito reveladora para mim. Meteorologistas afirmam que a zona de alta pressão é apenas uma anomalia climática, uma das muitas que ocorrem na natureza. Mas é sua intensidade que intriga os especialistas. É o mesmo tipo de sistema de alta pressão que eles encontraram sobre a Califórnia entre 1988 e 1992? Hoje, as nações ainda negam que estão transformando o clima em arma. Mas há indícios do contrário. Este relatório da Força Aérea Americana ressalta o desejo dos militares de explorar e manipular o clima para ações em guerra até 2025. De acordo com uma das linhas mais pungentes do relatório, a modificação do clima é uma força multiplicadora com enorme poder que possibilitaria ser explorada nos ambientes de guerra. O relatório de 2025 sobre o clima era basicamente uma análise militar do que poderíamos fazer, se seria usado para gerar chuva ou condições de seca. A ideia era que em 2025 fôssemos capazes de manipular praticamente todo o aspecto do clima. Isso afirma expressamente como e por que a Força Aérea Americana deve dominar o clima e que tecnologias serão necessárias para lutar nas guerras futuras, usando o clima como arma. A justificativa para isso é que a melhor guerra seria aquela em que, se tivéssemos que lançar um ataque, ninguém saberia como começou. E é isso que a guerra climática oferece aos militares de todo o mundo. Com a data limite de 2025 aproximando-se rapidamente, o futuro da guerra climática é motivo de preocupação. O pior cenário é que o satélite com sistemas de armas vai descontrolar o clima da Terra. Pode chover no deserto e pode haver uma onda de calor no Ártico. Se o inimigo conseguisse mudar as correntes de jato sobre a América do Norte, poderia mergulhar o continente em outra era do gelo. Daqui a 50 anos, a manipulação geofísica do planeta pode ser a melhor arma de guerra. Quando não houver mais bombas e balas, serão os terremotos e maremotos a manipulação dos sistemas meteorológicos. Esse será o futuro das guerras. Quando falamos em guerra climática, estamos falando de uma tecnologia mortal. Isso não tem nada a ver com a melhoria de vida. O objetivo da guerra climática é a destruição ambiental catastrófica e a terrível perda de vidas. No futuro, quem manipular o clima provavelmente vai controlar a Terra.